Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos falar de batalha espiritual. Esse assunto já ferveu aqui no Brasil, né? Chacoalhou um monte de igrejas, produziu movimentos, até ministérios especializados em batalha espiritual surgiram há alguns anos atrás. Depois as coisas tendem a serenar, né? Sei lá, enfim. Quase nunca se ouve mais falar em batalha espiritual. Quase nunca se ouve falar em batalha espiritual no contexto muito evangelizado brasileiro. Mas pense na realidade que os missionários enfrentam nos países densamente pagãos. Um país onde os cultos às forças das trevas sejam muito abundantes. O espiritual ali não seria uma arma extremamente eficiente, para não dizer absolutamente necessária, né? E como é que ela se dá na prática, né? Na época que a gente falava aqui de batalha espiritual, era tudo muito na teoria, né? E inclusive isso suscitava muita discussão, debate, dissensão e por aí vai. Como é que se dá na prática a luta espiritual daqueles que, mergulhados numa realidade completamente dominada pelas trevas, trevas que são inclusive cultuadas e adoradas, né? Como é que os missionários do Senhor Jesus lidam com isso e em que termos essa batalha se dá? Vamos conhecer detalhes da realidade espiritual e da realidade missionária, né? Em lugares assim. Nós teremos dois especialistas em missões, inclusive transculturais, e um deles lida diretamente com esse tipo de coisa, num dos países mais densamente pagãos do planeta. Vamos ouvir as histórias e vamos aprender com elas. Afinal de contas, esse é o propósito, pelo menos dos propósitos desse programa. E tudo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome e diante do qual eu, você e todos os principados e potestades, assim como todos os seres celestes, se dobram e adoram. E quem não faz isso ainda, vai fazer no futuro. Pode crer. Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, estamos iniciando o programa Vejam Só com presentes para você. E para você ganhar, já que eu não tenho para todo mundo, a gente vai sortear um entre os que votarem na enquete. Você encontra a nossa enquete na página do programa lá na internet, vejamsó.com.br. Vote na enquete e seu nome estará na nossa base de dados para todos os sorteios que a gente vai fazer hoje e também no final da semana, tá bom? E agora hoje temos uma estreia no programa Vejam Só, pela primeira vez vamos receber um dos convidados aqui, que pela primeira vez também será apresentado de forma VIP. Pastor Oswaldo Paião veio ao programa exclusivamente para apresentar esse irmão que viajou dos Estados Unidos para estar conosco, né? Tudo bem, Pastor Paião? Tudo bem, Heber, que honra, viu, estar aqui no programa com vocês. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Quer dizer que a Aba Press tem um lançamento? Pois é, a gente tem um lançamento todo especial que eu gostaria de fazer e recomendar a todos os nossos telespectadores, a sua audiência, que é imensa no Brasil. E gostaria de apresentar o pastor e missiólogo, doutor em missões, Gustavo Melo. Ele está publicando essa primeira edição do livro A Igreja em Ação conosco. Ele tem um trabalho fantástico, vocês vão estar falando sobre isso, e eu tenho certeza que a nossa audiência vai ficar sensibilizada, vai realmente compreender esse momento todo especial no Brasil e fora do Brasil. Né? Antes de passar a palavra para o pastor Gustavo, né, queria saber como é que você o conheceu? Pois é, nós fomos para Dubai juntos, e depois tivemos uma experiência também em Orlando, numa grande conferência, e eu fiquei também impressionado com a pessoa dele, com o trabalho dele, da esposa, especialmente num país, como você falou, extremamente pagão, que é a Índia, que é enorme, e eu acho que as pessoas não imaginam quantos deuses são cultuados na Índia. Você tem ideia? Não.
Não sei. Pois é, se a gente dissesse assim que as pessoas podem, na época de Israel, os pagãos ao redor cultuavam cerca de 500 deuses, e isso era muito. Hoje na Índia se cultuam 33 mil deuses. Então você imagina um brasileiro chegando lá e dizendo que acredita num só Deus. Coitadinho. Qual é o impacto? Eles vão achar, bom, esse carinha não é de nada. É um miserável. Pois é, mas é o grande Deus, o Senhor Yahvé, o Senhor dos Senhores, como você apresentou no início do programa, e o doutor Gustavo vai poder, então, discorrer um pouco melhor de vocês. Muito obrigado, Paião, pela sua visita. Eu que agradeço muito. Viu? E também pela indicação, né? A indicação foi sua. Vale a pena. Só um detalhe, Gustavo as pessoas podem procurar o livro com o próprio doutor Gustavo, ou podem procurar na aba Press. Todo mundo já conhece o site, se não entra no Vejam Só e está lá o nosso link. Sem dúvida. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Então, seja muito bem-vindo, pastor Gustavo Melo. Viajou lá de Houston. É Houston, né, que fala? Isso, Houston. Texas. É ele que preside o Concílio Apostólico para as Nações. Correto. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado, pastor. É um prazer estar aqui com vocês. E também estar entrando na casa de todos vocês. Obrigado por estarem assistindo o programa. O senhor já deu uma entrevista para a revista Graça uns anos atrás, não Correto, foi? Correto. Tem até sua foto lá na Isso. Retranca de Missões. Creio que foi em 2009, 2007, entre 2007 e 2009, fizeram uma reportagem sobre a Índia, sobre a cidade que nós trabalhamos e nos contactaram. Qual foi a cidade? É na cidade de Varanasi, a cidade santa do hinduísmo. É o local mais sagrado da Índia. Ah, é? Isso. Qual que é a cidade? Varanasi. O senhor passou por lá? Não, nós temos uma base lá. Existe até hoje? Existe, nós temos 130 igrejas naquela região. Que bênção. Amém. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Como o assunto é missões e eu não entendo nada desse assunto, a produção se inspirou em trazer a pessoa que melhor conhece, né, essa dinâmica tão necessária da vida cristã e da igreja cristã, que é a missiologia. Missionário, jornalista, escritor e pastor da Igreja Batista, Jamierson Oliveira. Seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Eber. Uma alegria voltar ao programa. É a primeira vez em 2015. Poxa. Estava comentando com a Ana, né? Mas não foi por falta de convites. A Ana sempre me honrando com esse privilégio, né? Você também. Mas por Guarulhos agora, estou ainda organizando a minha vida numa nova cidade, né? Onde estamos pastoreando ali. Mando um abraço para todos os membros da Igreja Batista Etnos, que fica ali no bairro do Bom Clima, em Guarulhos. Qual que é o endereço lá, irmão? Na rua Mandaguari, número 97. Muito fácil, o bairro do Bom Clima, onde fica a Prefeitura de Guarulhos. Estou ali perto da base da Polícia Militar, no comecinho da Faria Lima. Uma igreja cheia do Espírito Santo, comunitária. Uma bênção, está sendo um privilégio estar ali com os irmãos. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Amém, uma alegria. Vamos ver a matéria que a nossa repórter, a Jéssica Nunes, preparou e que apresenta o tema. Vejam só. As alegações de que Jesus era um mito, um exagero, originam-se nos escritos dos teólogos liberais alemães do século XIX. Eles essencialmente alegaram que o cristianismo era apenas uma cópia da adoração generalizada dos deuses da fertilidade, morrendo e ressuscitando em vários lugares. Tamos na Mesopotâmia, Adonis na Síria, Atis na Ásia Menor e Osíris no Egito. Pagão. O que segue uma religião nativa, não cristã nem judaica, caracterizada pelo politeísmo e pela superstição. Nenhum destes escritos pagãos chegaram a avançar no âmbito acadêmico ou do pensamento religioso, porque as suas afirmações foram investigadas por estudiosos e julgadas completamente infundadas. Foi somente no final do século XX, no início do século XXI, que essas afirmações foram ressuscitadas, principalmente devido ao surgimento da internet e da distribuição em massa de informação que não tem qualquer fundamento ou responsabilidade histórica. A gente sabe que hoje em dia existem países muito populosos extremamente pagãos, como a Índia e a China, que tentam sobressair, sendo que os seus deuses mitológicos da antiguidade realmente espelham a pessoa de Jesus Cristo. Mas sabemos que não é bem assim. Jesus Cristo permanece único na história, com sua voz elevando-se acima de todos os deuses falsos. Mas como mostrar isso nos países extremamente pagãos? Missões e batalha espiritual.
o que os missionários enfrentam nos países que não são cristãos. É sobre isso que vamos falar no programa dessa noite. Sim, e você nos ajuda participando do programa usando o nosso site. Vejamsó.com.br é o nosso endereço eletrônico. Lá tem uma enquete, você vota nela, né? E depois eu ponho a pergunta que está no ar e você pode concorrer a brindes por isso, tá? Pastor Gustavo Melo, o senhor como é que o senhor começou esse trabalho na Índia? Foi o primeiro país da sua história? Não foi o primeiro país. Quando nós saímos do Brasil, nós tivemos uma experiência no México com os indígenas, no México, um povoado chamado Purépechas. Ali nós trabalhamos por volta de um ano, tendo uma experiência transcultural. Iniciamos uma igreja no meio deles e uma aprendizagem rápida do inglês, não sabia nada de inglês, 3 meses, um curso básico de inglês, realmente fomos para a Índia. Daí sim, ali moramos há mais de 5 anos, direto, sem sair do país. Nessa cidade? Nessa cidade de Varanasi. A mais sagrada do hinduísmo. Isso, a cidade sagrada do hinduísmo. Deixa eu só uma perguntinha rápida, falando do México. As informações que eu tenho, que eu não sei se estão atualizadas, quero também que o Jamerson fale, é que o México, embora seja tido como um país cristão, ele é bastante hostil à fé cristã. Sim, é muito hostil. Ainda continua, mas o evangelho está crescendo muito, muito no México. Até hoje, eu prego constantemente no México, daqui 2 semanas eu estou no México pregando. A igreja está crescendo muito, mas sim, houve muita perseguição, principalmente em Chiapas, nos povoados indígenas, nós sofremos ameaças. Talvez eu possa contar um pouquinho das experiências conforme a gente vai falando sobre a batalha espiritual, mas realmente foi um país muito hostil. Continua, mas não tanto, está perdendo a força. É isso mesmo, Jamerson? É isso mesmo. Tanto que a Portas Abertas, que é essa organização mundial que trabalha em defesa e apoio da igreja perseguida, não inclui o México no ranking, né? Eles listam... hoje são em torno de 60 nações do mundo que oferecem um grau significativo de perseguição à igreja. O ranking de Portas Abertas, que é o mais respeitado, inclusive é a única pesquisa do gênero no mundo, mapeia a perseguição contra o cristianismo no mundo, não inclui o México. Mas, pontualmente, como o pastor Gustavo mencionou, há, assim, tempos em tempos, episódios de perseguição, de violência contra a igreja, contra cristãos no México, né? Então, de vez em quando, a gente surge uma notícia aqui e ali, mas não é uma nação que figura na lista das que mais perseguem o cristianismo. O país é católico, né? Majoritariamente católico. Mas catolicismo um catolicismo bem... mágico, né? Um catolicismo bem sincrético, com religiões indígenas. Mas é uma igreja pujante, uma igreja muito forte, né? Que bom. Agora, pastor Gustavo, por que do México para a Índia? Uma diferença... Não, na verdade o chamado era para a Índia. Nosso destino era a Índia. Mas foi pedido para nós ter um tempo de... um treinamento, realmente ver uma experiência transcultural, porque a Índia está do outro lado do mundo. Não vai chegar lá, porque nós somos com a intenção de morar até morrer, assim, o resto da vida. E, então, eu falei assim, para você não chegar lá e falar, não, quero voltar, passa um tempo aqui, tenha uma experiência, ver se é realmente isso que vocês querem, para que vocês possam ir. Por isso nós fomos para o México, tivemos essa experiência e foi muito boa, realmente foi muito boa, muito importante para nós. Então, o senhor falou que a batalha espiritual é importante, inclusive foi importante no México e depois na Índia, né? Sim, muito importante. Conforme nós estávamos falando, conforme o pastor também mencionou, o problema do México agora, realmente, os anos atrás, era o catolicismo que é muito forte, ao extremo, mas a parte do catolicismo, o tráfico de drogas é muito forte, os sequestros, e foi inventado um deus deles, uma imagem deles chamada Santa Morte. Isso é adorado em todo o México, é bruxaria pura, então isso é onde realmente se levantem contra a igreja nos dias atuais. E ali no México, principalmente na área que eu trabalhava, junto com os indígenas, então a parte que nós trabalhávamos era uma região muito católica e ao mesmo tempo com bruxaria, feitiçaria, esses pontos.
E nós começamos a entrar, pessoas começaram a ser salvas, um grupo, uma casa abriu para nós começamos a fazer cultos ali. E sem nós darmos conta, o padre que cuidava dessa região, era um povoado chamado Wânsitu, ele já tinha dado ordem para todo o povoado nos apedrejar e não nos receber mais naquele lugar. Sem nós sabermos, nós fomos para esse lugar nesse mesmo dia e nos demos conta que o bruxo dessa cidade também já estava fazendo também bruxarias em contra nós. Só que algo aconteceu com esse bruxo, que o filho estava enfermo, já fazia acho que 10 dias, e fez toda a bruxaria, o padre veio, todo mundo veio, e o menino já estava a ponto de morrer, na cama, não comia, não se levantava. Então, nesse mesmo dia que o padre pediu para nos apedrejar e nos tirar da cidade, o bruxo deu ordem que quando eu chegasse lá era para me levar na casa dele. Para orar pelo filho? Para orar ou para saber quem era esse Deus que nós servíamos. E aí? Nós fomos lá, apresentei Jesus para eles todos desconfiados. O menino, como eu mencionei, não levantava, não comia nada, estava já assim, para morrer. Fomos, fiz uma oração simples e falei assim: no nome de Jesus, eu declaro que você está curado. O menino, na mesma hora, levantou e falou: pai, eu tenho fome. Naquele momento, esse que era bruxo, já não é mais bruxo, se converteu, a esposa dele se converteu, e ali foi onde realmente explodiu como igreja ali mais forte naquela cidade. E o padre? O padre não pode fazer nada, porque o bruxo ali tinha um peso muito forte na cidade, né? Mas o padre devia se converter também, né? Com certeza, mas não. Jamierson, é gostoso a gente ouvir esses relatos, porque é onde o evangelho é extremo, né? Como é que você, que é missiólogo, vê esse tipo de coisa? Com o pé para trás? Não. A Bíblia, ela é muito clara em mostrar esse confronto, né? O confronto da verdade com a mentira, da igreja, do povo de Deus contra os seus inimigos, né? Nós temos que olhar toda essa perspectiva de uma perspectiva bíblica mesmo, né? Não temos uma outra fonte, nenhum outro recurso, não é a experiência que norteia a nossa teologia, mas a teologia bíblica, ela apresenta uma batalha espiritual que é fato, ela tem origem na queda, né? A partir do homem, todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus. Isso legitimou a ação ou legalizou, né? Esse é um termo até usado hoje no contexto de batalha espiritual, o que dá legalidade ou que dá autoridade do diabo sobre pessoas é o pecado, né? O pecado que entrou lá no Éden. E a alma que pecar, essa morrerá. E se todos pecaram, todos de alguma forma estão vitimados, né? Mas quando olhamos então dessa perspectiva bíblica, que batalha espiritual é uma realidade, automaticamente nós também lembramos da cruz, né? Que é a nossa redenção, que é a nossa justiça, onde Cristo venceu todo o principado, nos deu autoridade sobre o mundo espiritual, e a igreja tem que caminhar realmente triunfante, né? Uma igreja forte que pro reino de Deus, que estabeleça igrejas fortes, e o confronto com as trevas será natural, né, na vida cristã, né? Inevitável. Inevitável. Legal. Bom, agora é sua vez. Vamos lá. Vejamsó.com.br é a nossa enquete, aliás, é o nosso endereço eletrônico, e a enquete é uma pergunta, mas Deus está olhando, hein? Responde com sinceridade. A pergunta é a seguinte: você tem medo de demônios ou endemoniados? Responde, você tem medo de demônio ou de endemoniado? Primeira resposta: sim, eu tenho. Tenho sim. Se alguém cair endemoniado, eu sumo do lugar, né? Ou não tenho não, é a segunda resposta. Só tem essas duas, tá? Vai ter o não sei, não, você vai ter que responder. O não sei que é a sua, né? A minha eu vou ter que responder. Eu vou ter que responder, mas eu não preciso responder para você, né? Eu respondi no site. Saiu bem.
Você votou na enquete, você vai ganhar ou vai concorrer ao kit da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que hoje é composto pela caneca do Vejam Só, mais a camiseta da Agrade. Tudo isso para lembrar você que os dias são maus e são abreviados, Jesus está às portas e você ainda não está servindo ao Senhor como poderia, né? Hoje nós vamos falar de missões extremas. E aí, se você não faz missão nem entre a sua família, né, como diz a Bíblia, entre a sua parentela ou a sua vizinhança, mas é que eu não tenho jeito. Então tá, corre na Agrade, faz o curso bíblico. Todas as filiais da Agrade têm o curso bíblico, todas elas, são mais de 600 no Brasil inteiro. E também tem muitos cursos na Agrade, nem todos em todas as filiais. Tem, por exemplo, amanhã eu começo aqui na sede da Agrade em São Paulo o curso de escatologia, 2 horas da tarde. Dá tempo, não começou ainda, você pode fazer a matrícula amanhã cedo, né? E vir assistir aula comigo aí. Tem também curso de evangelização, curso de evangelismo, curso para obreiro, curso de análise bíblica, curso de Libras, língua brasileira de sinais, música, inglês, espanhol, capelania. Olha, tem uma infinidade de cursos na Agrade. Anota o telefone, agora está muito tarde, mas amanhã você liga logo cedo e fala com a Carla ou com as amigas dela. 0 Operadora 11 3115 0819. 3115 0819 em São Paulo, é na Praça da Sé, bem em frente ao Poupa Tempo. Liga lá e pega as informações da unidade mais próxima da sua casa no Brasil inteiro e vai fazer o curso bíblico lá, tá bom? Voltamos já. Olha, o assunto de hoje é bem pesado. Então, antes de a gente entrar nas histórias de batalha espiritual, né, vamos ver quem assiste ao Vejam Só. É um quadro muito legal. Eu gosto muito desse, porque a gente vai conhecendo a nossa audiência. Desde que começou o ano passado, a gente vem se surpreendendo bastante. Por isso, eu quero fazer um apelo a você que ainda não fez o seu autorretrato e não postou no facebook.com/programa Vejam Só. Eu não sei o Facebook. Eu sou um Fred Flintstone da internet. Mas aí, na sua casa, com certeza tem alguém que sabe. Seu neto, né, sobrinho, vizinho, todo mundo sabe. Então, faz seu autorretrato e posta aí no facebook.com/programa Vejam Só para o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Põe o nome de todo mundo que aparece na foto e a cidade, o lugar onde vocês moram, tá bom? Vamos lá, vamos ver quem é que está hoje aqui. A primeira foto vem da capital paulista, é o Eduardo e a Camila, aqui de São Paulo, casalzinho jovem, bacana, assistindo ao Vejam Só. E é uma foto, inclusive, recente, que eu lembro desse convidado, o pastor Fernando. Foi quinta-feira passada que o pastor Fernando esteve aqui, né? Aliás, um programa extraordinário, né? Foi ele e o pastor Granconato. Nós vamos reprisar esse programa no próximo feriado. A segunda foto vem de Itaboraí, no Rio de Janeiro. É o Isaías Laurindo da Silva. Aí, Isaías, deve ser pastor ou obreiro, presbítero, né? Todo elegante, né? A não ser que ele tenha posado para foto, né? Candidato, né, ao ministério. Tá aí, ó, Isaías, nome de profeta, Deus abençoe. Esse é o Marcelo, que mora em Maceió, nas Alagoas, né? Assistindo ao Vejam Só. Obrigado pela sua audiência, Marcelo. Não pode faltar ninguém da terrinha. Então veio uma foto lá da capital, da Bahia, Salvador. É o Maurício. Cadê o Maurício? Aí, ó ele aí. Aí, ó. Capital da Bahia, que eu quero conhecer ainda, não conheço nada da Bahia. Quero ver se esse ano consigo dar uma fugidinha lá. Seja sempre bem-vindo, Maurício. Da capital de São Paulo veio a foto do pastor Cláudio Pérez e da missionária Damares Pérez. Tá aí, ó. Né? O que serve a Deus junto e se edifica mutuamente toda noite, assistindo ao Vejam Só, aqui da capital. Deus abençoe. E a última foto vem de Indaiatuba, no interior de São Paulo. É o Rui Modesto, assistindo na quinta-feira passada também, né? O Fernando tá em todas, hein, pastor Fernando. Rui, Deus te abençoe, um ósculo santo para o povo de Indaiatuba, no interior de São Paulo. E a sua foto, cadê? Põe lá no facebook.com/programa Vejam Só. Doutor Gustavo Melo, o senhor é um especialista em missões, né?
permaneceu um bom tempo na Índia, enfrentou muito demônio lá? Bastante. Posso comentar como foi a experiência para chegar até ali? Porque foi algo muito interessante. Deve. Porque todos me questionam, assim, qualquer lugar do mundo que eu chego, assim, o que um brasileiro foi fazer na Índia? Turismo. Sim, muitos talvez ficam assim sem entender, falam assim, Brasil tem tanta necessidade, realmente necessita de todas as partes, por isso nós temos que fazer missões em todas as partes, né? Mas realmente foi um chamado, eu buscando muito a Deus, e o que me chamou muito a atenção da Índia, foi num programa que eu estava vendo, um documentário. Nesse documentário estava mostrando os deuses da Índia, só para corrigir, não são 33 mil, são 33 milhões de deuses. Como é que é? 33 milhões de deuses existe na Índia. Então nenhum deles, ninguém sabe o nome deles Não, todos. existe, eu li vários livros do hinduísmo quando eu morava em Varanasi, e tem livros que falam que tem até mais de 33 milhões. Eu falei, não, já não dá mais para acreditar que existem mais de 33 milhões. Mas... De deuses? De deuses. Divindades? Isso. Tudo é Deus, tudo. O rio que vocês viram, que passou no começo do programa, é justamente na cidade onde estamos, é o rio Ganges. O rio é sagrado, o rato é sagrado, o homem é sagrado, o macaco é sagrado, enfim, tudo é Deus. Tudo eles criam uma imagem, é Deus. Tem uma pedra, é Deus. Tem uma árvore, a árvore é Deus. Tudo é... Então, quando eu estava vendo esse documentário, buscando a Deus a respeito do meu chamado, e eu comecei a ver um sacerdote, ou na verdade um guru, um homem-deus chamado Sai Baba, faleceu faz pouco tempo, mas são reencarnações, eles creem na reencarnação. E quando eu vi esse homem, ele fazendo muitos milagres e milhões de seguidores, milhões, e mostrava, até aqui no Brasil ele tem seguidores, parece que em Ribeirão Preto, tem uma filial dele aqui. E quando eu vi isso, Deus falou muito forte no meu coração, mas foi algo assim, simples, mas foi muito forte no meu coração, dizendo que iria me levar para essa nação para ensinar que só existia um Deus. Agora imagina como foi falado de 33 milhões, chegaram, não, um Deus. Então, assim, desde o princípio foi uma batalha, uma luta realmente para chegar até ali. E você foi direto para esse lugar? Eu cheguei, quando nós fomos para a Índia, nós conhecíamos um pastor indiano que estava um pouquinho mais para o norte, em Dehradun. Ele nos recebeu nessa cidade, mas nós fomos ali porque era o único contato que nós tínhamos, mas eu sabia que não era ali. Depois de 2 meses, 3 meses que nós estávamos ali, eu fiz uma visita na cidade do Rio Ganges juntamente com ele. Teve algo lá, ele falou assim, Gustavo, me acompanha? Eu falei, claro, acompanhei ele. E quando eu estava na cidade, nós começamos a andar no Rio Ganges, eu tinha tido uns sonhos uns meses antes, Deus mostrando, eu tinha visto um sonho e no sonho era aquele rio. E eu falei assim, esse é o lugar. E eu voltei, eu só tinha uma filha, estava minha esposa, minha filha, voltei para a cidade, falei assim, eu já sei onde Deus nos quer. E voltei para essa cidade de Varanasi sem conhecer ninguém. Alugamos uma casa e tudo que nós começamos do zero, do nada, sem conhecer ninguém. E aí é onde nós falamos muito de guerra espiritual, batalha espiritual, porque, imagina, 33 milhões de Deus, é uma luta constante que as pessoas aqui do Ocidente não têm ideia, é uma ideia... As lutas que nós passamos, ou que as pessoas passam, o mundo espiritual é muito carregado, muito pesado. Nos sentíamos assim abatido. É um lugar onde tem perseguição. E o dono da casa constantemente vinha na nossa casa e perguntava, o que vocês estão fazendo aqui? Você não veio evangelizar, né? E nós tentando mudar de assunto, mas o princípio foi muito doloroso. Ele tinha medo que você difícil. estivesse evangelizando? Não, com certeza. Eles são completamente contra. A cidade de Varanasi... Eles são completamente contra tudo do ocidental. Então, qualquer pessoa que chega ali, ele já pensa que veio para evangelizar. Não, mas se eles têm tantos deuses e creem nesses deuses, qual é o medo deles? Justamente, o que se fala, por exemplo, esses homens deuses, os gurus, o que eles falam do cristianismo sempre é contra. Quando eles falam que o cristianismo é uma maldição. Então, quando você apresenta Jesus, para eles, Jesus é uma maldição. Então, eles não querem. Como eles creem muito nisso, na reencarnação, de não fazer o mal, por isso tem um sistema de casta. Você é uma casta, você tem que morrer nessa casta. Se você fizer algo para melhorar, na próxima reencarnação você vai vir pior. Você pode vir como um animal, algo pior. Então, isso da reencarnação é muito forte. Eles escutam muito os homens de Deus. E quando eles falam do cristianismo ou de Jesus, eles falam que é uma maldição. Pastor Jamierson, a Índia sempre foi um dos primeiros países no horizonte dos missionários, né? A Índia, ela está nesse contexto das nações menos
alcançadas pelo Evangelho. Menos né? alcançadas, mas desde o primeiro missionário, a era das missões modernas não começou com um missionário que foi para a Índia? Sim. Como é que ele chama? William Carey. Hã? William Carey. Isso, esse mesmo. Olha, Heber, o mundo hoje, ele enfrenta um desafio de evangelização que acho que toca essa questão de batalha espiritual, porque até esse assunto acho que tem os extremos, né? Dentro do campo de batalha espiritual, quem não acredita hoje, nós temos crentes que não acreditam na existência de demônios, né? Sim, tem vários. Que não acreditam em possessão. E assim por diante, né? Que o mal está operando hoje. Aí nós também vamos ter um outro extremo de que o mal é tão onipotente, tão onipresente, que coloca em xeque a soberania de Deus. Mas o fato é que hoje a igreja evangélica no mundo, embora seja a igreja mais capaz, acho que de toda a história da igreja para a evangelização, nós somos uma igreja com talentos humanos, com talentos financeiros, com recursos financeiros, com tecnologia para alcançar as nações não alcançadas, mas infelizmente todos esses recursos tecnológicos, etc., internet, televisão, rádio, não são eficientes para os países não alcançados. Porque é justamente onde a tecnologia não alcança, porque é um eixo de pobreza, um isolamento para o alcance da tecnologia. Você não consegue entrar com um programa evangelístico no Irã. Você não consegue entrar com um canal de rádio na Índia. Então, o trabalho da evangelização não acelera nessas nações porque é o missionário que tem que ir mesmo. É a evangelização tete a tete. Há missões do tempo de Paulo. Exatamente. Paulo e Pedro. Exatamente. Agora, pastor E Gustavo. um detalhe que ela está no contexto da janela 1040, Sim. que é a região do mundo, é um conceito que já não está muito utilizado em missiologia, mas permanece o desafio, a janela 1040 como sendo a região geográfica do mundo, onde se concentram 2/3 da população mundial, dominado por 3 grandes religiões mundiais, o hinduísmo e islamismo, chamado cinturão da resistência do avanço do evangelho, justamente, e cobrindo inclusive toda aquela região geográfica que Paulo evangelizou e alcançou. Hoje, nenhuma daquelas cidades sobrevivem mais com igrejas fortes, né? Como é que o senhor venceu todos esses obstáculos? Teve milagre? Como é que foi Sim, teve muito. Repreendeu muito demônio? Sim, teve muito. Até aqui no livro, conforme o pastor estava mencionando, eu conto muitas Deixa eu mostrar experiências. o livro. Quando o senhor fala, eu mostro. Isso. Eu conto muita experiência, por isso eu coloco a igreja em ação, porque eu acho que é onde que a igreja realmente tem que entrar em ação. Deus me deu o título, me deu tudo, o tema do livro, quando eu estava no Afeganistão. Mas um dos relatos que eu conto aí, que muitas pessoas não entendem, talvez, como eu falei, como evangelizar um povo desse? Como evangelizar uma pessoa que acredita em 33 milhões de deuses? Então, eu posso chegar numa nação índia, posso chegar no Afeganistão, e vamos levar aos missionários tradicionais, aos missionários que talvez não acreditam na cura, ou que não acreditam na guerra espiritual ou na libertação. Então vamos pensar assim, eu chego lá, chego no Afeganistão, eu faço contato, faço um amigo, e lá, como eu conheci várias pessoas no Afeganistão, e eu começo a evangelizar, não, a ideia é fazer amizade. Então eu começo a fazer amizade, começo a conversar com ele, agora eu sei quem ele é, depois de 1 mês, 6 meses, 1 ano, eu começo a apresentar o evangelho para ele. Eu posso pegar a Bíblia para ele e falar assim, olha, aqui a palavra de Deus me diz que você tem que ter Jesus no seu coração, porque é o que está escrito na Bíblia. O que ele vai me dizer é assim, eu não acredito na tua Bíblia. O hindu, o que pratica o hinduísmo, a mesma coisa, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia, para mim, não tem significado. Os hindus creem, eles têm o sânscrito, os muçulmanos, o Corão, o Alcorão. Então, como evangelizar um povo deste? Muitas pessoas me perguntam assim, como você conseguiu romper as barreiras? Como você conseguiu começar as igrejas? Eu vou contar uma das experiências que nós tivemos. Nós tivemos um tempo assim, começou a avançar muito, tivemos perseguição, a polícia esteve em nossa casa, foi algo muito difícil. E nesse mesmo momento, uma pessoa ligou na minha casa
e falou assim, eu poderia falar com o senhor Gustavo? Eu falei assim, é ele. Será que o senhor poderia vir na minha casa? Eu falei assim, eu não te conheço, pressionado. Eu falei assim, talvez vão fazer algo comigo no caminho. Eu falei assim, não. Eu falei assim, por favor, me falaram de ti, por favor, vem na minha casa. Eu falei assim, qual o problema? Ele me disse, a minha mãe, os meus 3 filhos e a minha esposa estão endemoniados. Nossa. E falam que você é um exorcista, ou expulsa os demônios. Assim, será que você poderia vir à minha casa? Eu falei assim, claro. Peguei o endereço dele, fui com outro indiano local até a residência dele no outro dia. E quando eu cheguei, como eles creem no homem Deus, eles creem que o homem também é Deus. E quando o vilarejo escutou falar que um homem estava vindo ali que poderia expulsar os demônios, já tinha se reunido ali como 50, 60 pessoas do vilarejo. E quando eu cheguei, todos começaram a correr até a moto onde nós estávamos e começaram a se postrar diante de nós, tocar os nossos pés, me beijar os pés. E aquilo me incomodou, lembrei da passagem quando o apóstolo Pedro chega na casa de Cornélio. E eu falei assim, não, pare, por favor, pare, eu não sou ninguém. E não parava. Eu falei assim, deixa eu falar com vocês algumas palavras. E nisso todos se sentaram, o costume deles, colocaram ali os tapetes, sentaram no chão. E eu comecei a anunciar a Jesus. Mas eu estava tão chateado, triste com o que tinha acontecido ou eles querendo me adorar. Eu comecei a exaltar, eu só exaltava o nome de Jesus. Eu falava assim, só Jesus é Deus, eu não sou ninguém, esse pastor que está comigo não é ninguém. E exaltando somente a Jesus. E eu fiz 2 coisas que eu não faço. Primeiro é confrontar a religião de alguém. Eu jamais vou confrontar a religião de alguém, mas ali eu tenho certeza, fui movido pelo Espírito Santo, ou talvez ali pela situação que eu estava. Eu olhei para eles e falei assim, deixa eu falar algo para vocês. Esses 33 milhões de deuses que vocês adoram não são deuses, são demônios. Isso, já aí todos estavam sorrindo para mim, todos pararam de sorrir, começaram a olhar com cara feia. Continuei falando de Jesus. E eu fiz a outra coisa que eu não faço, perguntar se alguém quer entregar a sua vida a Jesus. Eu não faço isso na Índia. Por 2 razões, ou melhor, por várias razões, mas deixa eu contar algumas. Umas porque talvez algumas pessoas falem assim, Jesus, adoramos 33 milhões de deuses, mas esse Deus que você está falando, ok, aceito, 33 milhões e 1. Eu realmente não faço, mas naquele dia eu senti e falei assim, quantos de vocês querem entregar a sua vida a Jesus? Quantos você acha? Quantas pessoas levantaram as mãos? Todas. O que você acha, pastor? Nenhuma. Ninguém levantou a mão. Na verdade, uma senhora levantou a mão, mas eu acho que ela não entendeu o que eu estava falando. Porque todo mundo olhou assim para ela, ela baixou a mão rapidinho. Eu falei assim, não tem problema. Eu falei assim, eu posso orar por vocês? Mexeram os ombros assim, como nos ofendeu, veio aqui, não sei o que você quer. Bem, ora. Eu falei assim, fecha os seus olhos. E eles fecharam os olhos, sem tocar a mão em ninguém. Eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, não somente a mãe, nem a esposa, nem os filhos, mas das 60 pessoas ali, umas 9 caíram endemoniadas. Sem eu tocar a mão em ninguém. Mas assim, uma possessão muito forte, e principalmente a mãe do rapaz, era uma mulher muito fraquinha, e quando o demônio a possuiu, ela, uma força, começou a bater em todo mundo. Nesse momento já não tinha ninguém com os olhos fechados, todo mundo assustado, e eu não fiz nada, eu não continuei orando, não fui orar por ela, deixei a situação ali por vários minutos. E todo mundo assustado, olhando para mim, e de repente essa mulher começa a gritar, e começa a falar alguns nomes, e eu percebo que ela começou a falar os nomes dos deuses do hinduísmo, falando assim, eu sou o Deus Shiva, o Deus Shiva é o Deus da destruição, eu sou o Deus tal, e começou a mencionar vários nomes de deuses ali, e nesse momento eu olhando e todo mundo assustado, e eu olhei para todos que estavam conscientes, eu falei assim, quero que todos prestem atenção em mim. E eles olharam para mim e eu falei assim, hoje eu vou provar para vocês que isso não são deuses, mas são demônios, e que só Jesus é Deus. E fui lá e falei assim, no nome de Jesus eu te ordeno, sai dessa vida. Saía. Ia no outro, no nome de Jesus, sai. Saía. No nome de Jesus, sai. Saía. Lógico que não foi tão rápido, teve um pouquinho ali de resistência, claro. Mas depois que acabou tudo, eu olhei para eles e falei assim, quantos de vocês hoje querem renunciar todos os seus deuses e entregar a sua vida só para Jesus Cristo? Todos levantaram as mãos. Hoje nós temos uma igreja nesse vilarejo. Que história, pastor, que história. E aí os líderes vieram atrás de você? Sim, constantemente nós temos perseguição, constantemente. Ali
O senhor pode voltar à Índia ainda? Não, nós vamos. Nós estamos, como eu falei, nós temos a nossa base, nós temos um orfanato. No livro menciona bastante sobre isso. Nunca juraram o senhor de morte? Não, que eu saiba, não. Mas, assim, que nós já tivemos 2 perseguições da polícia. A última foi em 2008, que teve uma perseguição muito forte na Índia. Cheguei a ficar detido várias horas. Já não morava na Índia. Qual a acusação? A acusação era justamente evangelização. Você, por lei, a conversão, você converter alguém para uma outra religião. Na Índia também? Isso é proibido. Mas isso não é característica dos países muçulmanos? Não, isso é lei. Na Índia existe vários tipos de lei. Existe uma lei para os cristãos, umas para os muçulmanos, outras para os hindus. Existem vários tipos de leis na Índia. E a dos cristãos existem porque eles querem... A pessoa nasceu cristão, então vai ser cristão. Como também é uma reencarnação, é um karma para eles. Então tem a lei para os cristãos, mas está na lei da Índia que é proibido a conversão, você converter uma outra pessoa para outra religião. Então o missionário quem é missionário na Índia está contra a lei, é bandido, como é que fala? Transgressor da lei, fora da lei. Não é só o mundo islâmico, né, Heber? Eu pensei que fosse. Toda essa região da janela 1040, na verdade é assim, toda nação que o cristianismo não é a maioria, não é majoritário, enfrenta uma restrição na liberdade. A Portas Abertas, ela ranqueia em 4 níveis o grau de perseguição, né? Sendo o mais grave até o 4º, o mais brando, né? Mas de alguma forma restrição à pregação do evangelho. A China não é islâmica, é uma nação comunista, né? Ateia, e restringe. O mundo budista, como Tailândia, Butão, o Nepal, que nós estamos diante agora de uma tragédia que afeta toda a humanidade, né? Milhares de pessoas certamente perderam a vida, já passa da casa dos 3.000, mas 40% do Nepal foi arrasado, né, pelo terremoto, vários símbolos religiosos, tudo isso. Então, o contexto de perseguição é a realidade da igreja nessas nações não alcançadas, né? O que eu pego aí um gancho do pastor para dizer o seguinte, que há uma guerra em curso, né? Há uma guerra em curso, justamente porque o diabo, ele quer manter prisioneiro os pecadores, né? Essa guerra que começou no Éden, já diz, olha, colocarei inimizade entre ti e a mulher. Então já há uma inimizade. O diabo não gosta do ser humano, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ainda mais o ser humano em comunhão com Deus, aí é o fim para ele, né? E o evangelho é justamente isso, libertar a pessoa do reino das trevas. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês dois. Começa o pastor Gustavo respondendo, depois eu quero ouvir o pastor Jamierson sobre isso. É uma curiosidade, eu não sei se o senhor sabe, mas eu sou presbiteriano. Sim, então, presbiteriano já sabe como é que é. Eu sei. Então, bom, a curiosidade é a seguinte: os demônios, os espíritos imundos, eles se alimentam da adoração que eles recebem? Ao serem adorados, eles se fortalecem ou não é bem assim? Com certeza se fortalece. Quanto mais culto você oferece a um demônio, sacrifício que você oferece, com certeza você está fortalecendo. Da mesma maneira que um cristão, quando busca Deus, começa a buscar a Deus, se alimentar, mais vai ter de Deus, mais vai ter do Espírito Santo, mais realmente vai estar buscando a Deus. A mesma coisa uma pessoa ímpia, uma pessoa que realmente está constantemente oferecendo, está fazendo tudo o que realmente está escrito em Êxodo capítulo 20, todo que fala assim: não adorarás imagem nenhuma nos céus, na terra, nem debaixo da terra. Tudo isso se faz na Índia, tudo isso. Agora imagina a fortaleza que os espíritos malignos, que os demônios não têm nessa região. Com certeza eles ganham muita força. Então, essa é uma dimensão da batalha espiritual que não tem divulgado aqui. Eu tenho um entendimento um pouquinho diferente do pastor. Eu entendo que os demônios promovem o paganismo, a idolatria. Inclusive, nós estamos ministrando agora na nossa igreja em Guarulhos. Nós estamos na 5ª temporada de estudos bíblicos e essa 5ª temporada é sobre obras da carne. E quarta-feira agora, o tema que eu vou dar o estudo é sobre feitiçaria e idolatria.
Então, a feitiçaria e a idolatria, que são coisas relacionadas, é um pecado da carne contra Deus. Na lista de Gálatas, Paulo menciona outros contra o próximo e um outro grupo contra si próprio, né? Como prostituição, lascívia, glutonaria, bebedice, mas feitiçaria e idolatria é um pecado contra Deus. Eu entendo que os demônios, o reino das trevas, promove a idolatria para ofender a Deus. E não para ele se alimentar, se fortalecer disso. Ele está, na verdade, fazendo o quê? Mantendo na ignorância os filhos da desobediência. Quem não está iluminado pelo Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a libertação de todo aquele que nele crê, você se desperta, então, para a dimensão espiritual verdadeira. Então, os demônios, eles se projetam como deuses, como divindades, disseminam a idolatria, porque é da própria natureza caída do homem se apegar a coisas, né, e não ao Senhor. Nós estamos num estado de rebelião. Então, eu vejo de um outro ponto de vista, a idolatria e tudo isso, o paganismo que acontece no contexto de nações não cristãs, no lugar de fortalecer o mundo espiritual da maldade, enfraquece a humanidade. Enfraquece, torna o homem mais suscetível à ação do diabo, a ser usado pelo diabo. Então, na verdade, o mundo espiritual está numa ofensa contra Deus. Agora, pode falar, pastor. Isso, eu entendi a sua posição, mas assim, no ponto de vista que eu falo, que realmente se fortalece, que está sendo alimentado, eu vou dar alguns exemplos. Como eu mencionei, como nós como cristão, quando eu começo a buscar mais a Deus, mais eu estou alimentando o meu espírito, mais eu estou recebendo de Deus. A mesma coisa uma pessoa que realmente... Existem pessoas que sim são ignorantes, fazem pela ignorância. Outras realmente já fazem com consciência. Ok, estão cegadas pelo inimigo? Estão cegadas, mas chegam a fazer coisas que realmente você fala assim, uma pessoa sã, normal, não faria isso. Eu já escutei de 2 casos, um no México, mas eu vou mencionar o da Índia, como nós estamos falando bastante da Índia. Existe um grupo de gurus, como eu mencionei, existem os gurus, os homens deuses. Existe uma casta de gurus, porque até entre os gurus, em castas diferentes, existem os grupos diferentes. E eu tenho fotos, vídeos com alguns que talvez numa próxima oportunidade nós podemos mostrar assim, que quando eles passam, todos param. Eles são chamados os algores. Depois as pessoas podem buscar na internet, algores. Eles são os grupos mais temidos, os gurus mais temidos da Índia. Eles são chamados os vivos entre os mortos. E como Varanasi tem o rio Ganges, e ali também tem um crematório, então muitos corpos são cremados ali, eles não enterram. No próprio rio Ganges, tem toda a cerimônia antes da pessoa ser cremada. Tem corpos que são lançados completamente no rio Ganges, por exemplo, um guru, uma viúva, uma mulher grávida, elas não podem ser cremadas, então são lançadas todo o corpo no rio. Às vezes vemos corpos de vaca, de animal no rio flutuando, e as pessoas creem que o rio é santo. As pessoas mergulham no rio, as pessoas tomam a água do rio. E não morre? Não morre, criam anticorpos. Enfim, mas tem muitas doenças, claro. Mas bem, essas pessoas estão na ignorância, até aí tudo bem. Agora vamos voltar ao algore. O que fazem esses homens? Aí é onde que eu falo, eles realmente estão alimentando todo esse principado que está nessa região. Por que eles são os mais temidos? Porque eles fazem as coisas mais macabras, ou as coisas mais impossíveis que as pessoas poderiam dizer. Para você entrar, para fazer parte desse grupo do algore, uma das coisas que você tem que fazer, é o que eu vou falar agora. Eles ficam olhando onde esses corpos são lançados, onde tem um corpo de uma pessoa ou de um animal. Eles olham, eles pegam esse corpo e colocam esse corpo numa região onde não tem muita gente, deixa esse corpo ali em decomposição por dias. Depois que esse corpo está bem podre, bem em decomposição, eles vão diante do corpo, se ajoelham, colocam as mãos para trás e começam a comer a carne desse corpo. Isso que eu estou falando nasce, já saiu naquele programa Acredite Quem Quiser. Já saiu, é só olhar. Agora me diz, está alimentando o demônio ou não? Imagina o principado que não está trazendo realmente sobre ele e sobre todas essas pessoas. Não tem uma pessoa que eu não levo nesse crematório que me fala assim, me tira daqui, por favor, já vamos embora daqui, não aguento. É uma pressão, é algo realmente forte.
Forte. Vamos para o intervalo. Depois, já a gente volta com mais histórias como essa aqui no Vejam Só. Misericórdia. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje discutindo missões e batalha espiritual. Você é um entusiasta da batalha espiritual, Jamerson? Não. Como bom batista? Na verdade, eu entendo o contexto de batalha espiritual daquela perspectiva que eu abordei. Todos estão debaixo da maldição do pecado. Quando o Evangelho liberta as pessoas, está libertando do pecado, o homem então passa a ter uma outra, a natureza de Cristo, né? Que deve sobrepujar a natureza carnal. E aí ele deixa de praticar as obras da carne, passa a viver em espírito e satisfazer a vontade de Deus, né? Como Jesus, né? Viveu. Agora, eu entendo esse contexto de luta espiritual, de guerra espiritual, pela propagação do Evangelho. A maior batalha espiritual que nós temos não é essa luta individual. Porque até em certo sentido as doenças são setas, né? São frutos do pecado. Estamos sob a consequência do pecado e o diabo usa enfermidades para nos abalar, para nos enfraquecer. Mas essa não é a principal batalha espiritual. Uhum. A principal batalha espiritual não é contra um demônio que está incorporado numa pessoa. A maior batalha espiritual é da libertação das trevas para a luz da pessoa. É a pregação do Evangelho. Quando você está chegando com o Evangelho numa nação, você está em rota de colisão contra, verdade, principados, potestade, é a linguagem bíblica para um reino organizado da maldade. Nós temos que ver o mundo espiritual da maldade como um mundo organizado. Jesus disse que o reino de Satanás é organizado. Uhum. Paulo fala de principados e potestades nas regiões celestiais, dominadores de regiões. Mas em que sentido eles estão colocados ali? Para manter as pessoas ignorantes da verdade do Evangelho. Quando o Evangelho chega, a luz do Evangelho vem iluminando os homens e libertando eles dessa escravidão espiritual. Eu já tive experiência, eu oro por libertação espiritual, já tive a mais bizarra experiência de exorcismo que eu tive, foi alguns anos atrás, em que à noite, já depois de um jantar maravilhoso na casa de um pastor, bateram na porta e nos chamaram, vocês são crentes, né? Aqui que mora um pastor? Eu era visita na casa. Ah, sim, né? Já indo para a cama, alguns de pijama já. É que tem um moço endemoniado e estão pedindo um crente lá. Então, vim aqui chamar vocês. Ah, mas quase meia-noite, barriga cheia, ninguém em jejum. Né? Algumas castas só saem com oração em jejum, uma preparação espiritual. E nós fomos para a casa do moço, ele estava dentro de um canil. É a casa que tinha um quintal grande, tipo com árvores de frutas atrás, assim. Eles fizeram um canil e lá estavam 2 Dobermans com esse moço lá dentro. E os animais estavam endemoniados, estavam possessos também. E tem gente que não acredita em possessão de gente, inclusive muito menos de animal, né? Mas nós vimos o relato bíblico eles entrando nos porcos. Foi. Então, no meu testemunho, essa é a minha experiência particular, pessoal. Você entrou lá? Nós não entramos no canil, ficamos fora e orávamos pelo moço. Foi uma batalha de oração até as 4 horas da madrugada para a libertação do moço. E foi feita E dos cachorros, não? Olha, quando saiu, isso foi bem interessante, quando expulsamos o demônio saiu daquele moço e ele tomou a consciência, como o gadareno mesmo, ele estava maltrapilho, sujo, ele colocava a mão na comida do cachorro, jogava a comida dos cachorros na gente, os cachorros não deixavam nos aproximarmos da grade, os cachorros babavam, era uma cena assim de possessão muito forte mesmo, né? De legiões. E ele falava impropérios, palavrões, e nós estamos ali, eu, esse pastor e um missionário que hoje está na Espanha, lutamos muito até as 4 horas da manhã. O moço ficou liberto, a família aceitou a Jesus como Salvador.
Na ocasião da libertação do moço, os cachorros também amansaram e ficaram quietinhos e se deitaram no fundo do canil e o moço foi liberto. Então, eu sou um cristão que creio na atualidade desse agir dos demônios, né? Oro por libertação. Agora, talvez a minha distância um pouco do pastor é no sentido de caracterizar territórios e principados sobre regiões, um mapeamento espiritual de regiões que o movimento de batalha espiritual trabalha, né? Eu vejo de uma outra perspectiva. O senhor também lidou com bichos lá na Índia? Na Índia, assim, você vê, como mencionou realmente, vê os animais realmente raros, porcos. E na Índia é algo interessante. Na Índia, principalmente Varanasi, o norte da Índia, na rua tem de tudo, né? Na rua é bicicleta, é carro, é moto, é porco, é cachorro, é cavalo, é vaca, tem tudo no meio da rua. Então, sim, de repente você vê uns movimentos um pouco estranhos. E só para complementar o pastor, eu não sou dessa de batalha espiritual, de mapear, não, eu não sou. Eu creio na palavra, eu sou balanceado. Mas o movimento trabalha com isso, né? Sim, existe de forma ampla, ele... Não, eu não. Eu trabalho, vou para realmente levar o evangelho e trazer a liberdade, conforme está escrito lá, trazer a liberdade àqueles que estão em escuridão. Então, mas tem alguns lugares do mundo, eu me lembro de um depoimento do T.L. Osborne, que ele foi com a esposa, mocinho, meio hippie, na que Índia. ele era, foi para a Índia e quebrou a cara. Porque chegou lá para falar de Jesus, ninguém estava interessado no Jesus dele, aí apareceu o chefe da aldeia lá com uma serpente venenosa colada no pescoço, e falou, e agora? Né? Eu vou pregar? Aí ele percebeu que ele precisava de demonstração de poder. Isso. Né? Como o senhor fez, né? Quando o poder de Jesus suplanta o poder daqueles deuses que eles creem, num primeiro momento eles vão crer que Jesus é o Deus mais forte. Claro. E depois é que eles vão crer que Jesus é o único. Não é assim que funciona? Bem assim mesmo. E aí vem o discipulado, né? Claro, tem que ter todo um discipulado. Bem, conta até um relato que está no livro também. Deixa eu mostrar o livro de novo. Vou explicar para vocês. E como o pastor também já mencionou, está no Aba Press, ou pode entrar no nosso site. Também tem o igrejaemação.com.br, direciona direto para o livro. Tira o GC. Mas é um relato muito interessante, porque eu me preocupo muito com essa questão também do discipulado. Para mim, falar assim, eu sou contra me desculpa, minha pessoa, eu sou contra esses evangelismos que chegam num lugar e falam assim, se converteram 100 mil pessoas, 10 mil pessoas, ou que seja, mas na verdade foram lá, por exemplo, vai na Índia, faz um evangelismo, uma cruzada dessa, levanta as mãos, mas muitas dessas pessoas, 33 milhões e uma, né? Então eu me apeguei muito ao discipulado, ao segmento. E muitos dessa história que eu contei dessa igreja, que se converteram nessa igreja depois disso, nós começamos a dar o discipulado, realmente ensinar quem é Jesus, explicar quem é Jesus. E se lembra que eu falei do meu sonho do rio? E num sonho, algo que era muito interessante é que eu estava batizando pessoas nesse rio. E foi algo que eu entrei em choque comigo, porque eu falei assim, Senhor, eu não posso batizar pessoas nesse rio, por quê? A cultura deles, o que eles creem é que esse rio é santo. Se eu batizar pessoas nesse rio, eles vão crer que é a mesma coisa que eles faziam no hinduísmo. Isso. E eu entrei em choque comigo e eu falava com Deus, deixa eu batizar em outro. Eu sentia muito claro Deus falando comigo que eu tinha que batizar no Rio Ganges. E eu falava assim, Senhor, vai ser difícil. Assim, na minha mentalidade, pensando, comecei a falar a respeito do batismo, mencionei constantemente e discipulando eles, explicando que só Jesus era Deus e que tinha que realmente renunciar tudo. E quando chegou na hora do batismo, eu fiz justamente no Rio Ganges, mas ainda com esse peso, fomos num lugar um pouco mais distante, onde estavam as pessoas, justamente por causa da perseguição, um lugar que eu vi que era mais limpo também, porque eu também ia ter que entrar. E quando chegou ali, iriam se batizar com umas 25 pessoas. E eu falei para eles, assim, de novo eu comecei a explicar sobre o batismo, expliquei, olha, esse rio eu estou fazendo aqui, mas é porque eu sinto que eu tenho que fazer nesse rio, não é que o rio é especial, não é que é um ato profético, não é nada disso, eu sinto que eu tenho que fazer nesse rio tudo. E eu creio que alguns deles já estavam até cansados de me escutar falar coisa, né? Mas tudo bem. Chamei primeiro as mulheres, eu entrei juntamente com um discípulo que já estava ali preparando bem tudo, entramos no rio.
comecei a batizar, batizei a primeira mulher, batizei a segunda. Quando eu fui batizar a terceira, eu vi que os homens, eu já tinha visto que os homens haviam chegado com essas bolsas pretas, plásticas, grandes, traziam com umas 5, mas bem grandes as bolsas, eu vi que eles trouxeram, mas eu pensei que, talvez, eu falei assim, deve ser roupa deles, depois que se batizarem, vão trocar de roupa. E quando eu comecei a batizar a terceira pessoa, eu vi que os homens pegaram essas bolsas e começaram a ir como 4 metros da onde eu estava. Então eu parei de batizar e eu comecei a olhar. E quando eu olhei, eles abriram as bolsas e eles traziam das suas casas todas as imagens, todos os deuses, os quadros, eles traziam tudo. E de repente eles começaram a quebrar e a jogar tudo no rio. Sem que o senhor tivesse Sem instruído. que eu tivesse falado nada. Reunindo todos os deuses do hinduísmo, jogando fora e entendendo. Então eu entendo realmente, eu entendo a importância do discipulado. Eu falo realmente, as nossas igrejas que nós temos, eu sei que realmente são cristãos, porque eles sabem que vão enfrentar perseguição. São realmente convertidos. Barbaridade. Eles mesmos tomaram a iniciativa. Sim, eu nunca falei para ninguém, jamais eu falei isso, você tem que quebrar, você tem que tirar da sua casa. Nós somente ensinamos a palavra, ensinamos o que é correto, o que não é correto, tudo. E no dia, eles mesmos levaram, foi algo assim, para mim foi uma experiência, assim, uau, obrigado, Senhor. E vendo realmente a confirmação do chamado que Deus tinha para as nossas vidas ali naquele país. Que coisa. Quando o senhor foi para a Índia a primeira vez, o senhor foi enviado por alguma missão? Sim, na época eu trabalhava com uma organização missionária de Guatemala. Eu estive, na verdade, assim, eles nos enviaram uma cobertura espiritual. Nós tínhamos que levantar os nossos mantenedores, normal, e por isso que nós chegamos justamente em Dehradun, porque era conhecido deles, não meu. Entendi. Uhum. Hoje o irmão tem uma organização. Sim, nós criamos temos um ministério. Concílio Apostólico para as Nações. Sim, isso. Aqui não temos igrejas somente na Índia, temos igrejas em Tel Aviv, temos igreja em Costa Rica, temos igrejas no Líbano. Que bonito. Em Espanha. Sandro Silva, da capital paulista. Os missionários cristãos nos países extremamente pagãos enfrentam o ódio e ameaças dos adeptos de seitas e de credos absurdos, como nos países islâmicos. Mas a verdade e o arbítrio têm que prevalecer. 2 Coríntios 13, versículo 3. Paz. Davi, de São Paulo, capital. Davi Batalha. Como a pergunta mesmo diz, a batalha é no mundo espiritual. Por essa razão, a pessoa, primeiramente, tem que ter esse chamado, essa convicção, porque sério. E não é para qualquer pessoa. Tem que ter uma disposição sobrenatural para tal missão. Como fazemos parte do corpo de Cristo, de fato, que parte de nosso corpo que suporta mais impacto? 1 Coríntios 12, 22 diz: antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Pastor Jamierson, é comum nas cruzadas para despertamento missionário, muita gente se emocionar e falar, recebi o chamado e tal, quero ir para a Índia. Que conselhos o senhor dá? Como é que funciona isso na prática? Nós todos temos um chamado missionário, né? Isso é importante, eu tenho dito para a igreja, porque a gente também mistifica muito, né, o campo missionário. E eu acho que a única coisa que você tem que fazer, você que está me ouvindo, é identificar se você tem um chamado transcultural. Porque chamado para a obra missionária todos temos, né? Após mim eu vos farei pescadores de homens. Todo crente é por natureza um missionário. Ainda que no contexto local, em Jerusalém, nessa ideia de Jerusalém, ou até os confins da terra. O chamado transcultural precisa ser específico. Como Atos 13, estando ali aquele grupo de profetas, de homens de Deus, de apóstolos, o Espírito Santo disse, ora, separai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra, poderia acrescentar uma palavra, uma obra específica, né, que os tenha chamado. Então, algumas pessoas Deus tem um chamado específico, como é o pastor Gustavo. Então, eu acho que é importante que cada cristão identifique se ele tem um chamado específico para fazer determinada coisa, para ir a determinado lugar. Agora, a preparação é tudo. Conteúdo teológico precisa estar muito bem fundamentado na teologia bíblica, porque eu conheço os missionários que apostataram da fé no campo missionário, que fracassaram no seu chamado, fracassaram na família, precisam estar bem emocionalmente, porque
um contexto pagão como o que o pastor trabalhou, há uma opressão, você sente mais opressão, você se sente mais incomodado. Eu até levanto uma dúvida aqui, aonde que o diabo atua mais? Na Índia ou aqui em São Paulo? O que o senhor acha, pastor? Onde o diabo atua mais? Eu não estou nem perguntando para exigindo uma resposta dele. Sim, tá? sim. Eu acho que é em qualquer lugar. Isso que eu ia responder. É uma pergunta retórica. Ele só muda a estratégia. Assim É que aqui em São Paulo não nos choca muito a atuação do diabo. O diabo usa os políticos no Brasil, e nós estamos vendo uma ação demoníaca na política brasileira de corrupção, degeneralizou a moral, a nossa política. Isso é guerra espiritual, porque é obra da carne. E nós estamos caindo numa armadilha. É. Eu tenho dito aqui, vou aproveitar mais essa oportunidade, nós cristãos estamos caindo na armadilha do diabo. A mídia transformou os evangélicos em homofóbicos e patrulhadores da genitália alheia, como eu li hoje num blog. E isso é batalha espiritual, Isso é uma batalha área espiritual. A fé cristã não é isso, mas estamos reduzidos a isso. Né? Nos colocar um rótulo, né? Exatamente. Um rótulo. E nós estamos enfrentando, aqui em São Paulo, você enfrenta o pastoreio aqui no Brasil, embora seja a terceira ou quarta nação mais evangelizada do mundo, onde a igreja mais cresce no mundo, terceiro ou quarto país, 4.500 conversões por dia, não sei a profundidade dessas conversões, como o pastor mencionou, mas é uma igreja pujante, 50 milhões de adeptos, né? Diferentes denominações. Estamos aqui num excelente programa de televisão que pode alcançar o lar de milhões, mas a operação do reino das trevas é tremendo, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar. Eu lembro de Paulo, Atos capítulo 17, quando ele chega em Atenas, ele fica chocado com a idolatria. Então eu acho que é mais um choque transcultural do que dizer que lá o diabo age mais do que aqui. Verdade. Nos choca visualmente ver uma pessoa adorando carne mata, por exemplo, que é o templo dos ratos na Índia. Quase 300 mil ratos num templo, e as pessoas levam bandeja de leite, eles bebem ratos com úlceras, com feridas enormes. Eles vêm, bebem o leite, as pessoas vão ali, bebem um pouco daquele leite, porque o rato é a deusa carne mata que se encarnou numa grande ratazana, e aí, etc, etc. Eles vão ali e bebem aquele leite para ser abençoado. No Brasil não faz isso, mas no Brasil rouba. Nesse Brasil você mente, nesse Brasil você é imoral. A diferença, realmente, isso assim, é que quando a pessoa, por exemplo, um brasileiro que nos escuta agora, que nos está vendo agora através da televisão, e escuta eu contando essa história, realmente vai pensar, uau, a carga demoníaca lá é muito maior. Mas não é isso, é que talvez veio a consciência dele, isso agora, que ele está aprendendo algo diferente. Mas quando eu chego na Índia e eu converso com algumas pessoas, eles olham o nosso país como um país completamente pagão. Porque, sim, porque eles falam assim, uau, eu quero ir lá para o carnaval, lá tem um monte de mulher pelada, aqui nós não vemos mulher pelada. Então você vê a diferença, entra de um lado, é que quando escuta uma história, mas o que Satanás faz? Usa estratégias diferentes em cada lugar. Eu ouvi dizer agora que o Nepal foi punido por Deus por causa da idolatria. Eu acho que não custa 300 bilhões que nós perdemos com a Petrobras para reconstruir o Nepal. Não custa mesmo. 300 vai custar para reconstruir o Nepal. Agora... E nós estamos perdendo numa só empresa. Sim. Isso não é ação das trevas? Não é o demônio deitando e rolando aqui nesse país? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor sobre a Índia, que não tem muito a ver com batalha espiritual, mas tem um pouco. Porque a gente percebe pelas notícias que vêm de lá que as próprias autoridades estão meio perdidas por causa de um problema social gravíssimo, que é a prática indiscriminada de estupros. Sim. Né? E de onde vem isso? E por que isso acontece? Pelo menos que eu saiba, a religião islâmica é rígida. Não... Sim, Você fala do contexto da Índia? Mas na Índia o que predomina é o hinduísmo. Né? O hindu. A Índia tem uma população de mais de 1 bilhão de habitantes. 80% da população são hindus, mais de 800 milhões. 13% são muçulmanos, que seria aproximadamente 30 milhões. Daí vem os sikhs, vem os bahais, vem budistas, e tem como falam que 2, 3% de cristãos, contando os católicos e tudo isso. Agora,
Eu creio um contexto, se não me falha a memória, Oséias 4:6, se não me falha a memória, que fala que atrás da idolatria existe um espírito de prostituição. Então, como é um país muito pagão e realmente adora muita idolatria, tem muita idolatria, né? Adora muitos deuses, isso é muito forte. E eu conto muitas histórias, até do nosso orfanato, da Casa Esperança, que nós temos na Índia, de meninas que chegaram ali, que realmente foram violadas. Na Índia, a cultura deles, eles não querem mulheres, eles não querem ter filhas. A filha, uma criança do sexo feminino, é uma maldição para eles. Por quê? Porque eles têm que pagar o dote necessário, o pai que tem que pagar o dote. Então o pai fala, eu vou ter que criar a minha filha, eu vou ter que dar educação para minha filha, depois ela vai casar e ela não vai trabalhar para sustentar a minha casa. Porque como é a Índia, até hoje, os pais que escolhem quem vai casar, os filhos vão casar, que é o sistema de dote. E também, quando o filho casa, o filho continua morando na casa do seu pai. O filho não vai embora, fala assim, eu vou mudar, eu vou comprar uma casa. Não, o filho continua morando na casa do seu pai. Então é um income, é um dinheiro que eles estão recebendo. Então, quando é mulher, fala assim, eu vou criar minha filha, vou dar educação e ela vai morar na casa de outro, não vai me ajudar em nada. Eu vou ter que pagar, não vai carregar o meu nome. Então, por diversos fatores, eles não querem as meninas. Então, por isso as mulheres já são desprezadas nesse ponto. E realmente está muito forte a questão de estupro em conjunto ou em massa. E nós recebemos na casa, o ano passado, janeiro de 2014, uma criança de 13 anos, foi violada por 13 homens ao mesmo tempo, bateram nela e jogaram ela no mato, e pensaram que ela estava morta. A polícia, alguém passou, encontrou ela, trouxe ela, a polícia foi, buscou ela, nenhum hospital queria atender ela. Por quê? Olha o que começou a sair nas notícias. Falou que ela sofreu o que sofreu porque ela merecia, porque ela fez alguma coisa ruim, justamente a questão da casta. Quando começou a surgir essas questões de violação, esses gurus que têm uma grande influência na sociedade, um deles falou dessa maneira, falou assim, a culpada são as mulheres, elas estão sofrendo porque elas estão querendo usar roupas ocidentais. Então, sempre um problema social também, né? Sim, um problema é muito forte. Medonho isso. Sim, é algo... A única coisa que eu lamento é que o nosso tempo acabou. Que pena. Infelizmente. Né? A gente agradece imensamente aqui ao pastor Dr. Gustavo Melo, filho apostólico para as nações. Eu vou mostrar mais uma vez o livro dele. Quem quiser entrar em contato com ele no site vejamsó.com.br, tem o contato. No site da AbaPress, nós temos link no programa, no site do programa também para a AbaPress, né? Você vai conseguir pedir o livro ou convidar o pastor Gustavo, enfim, ele está à disposição de vocês. Assim como também o pastor Jamierson Oliveira, né, da Igreja Batista Etnos, e ele que é missionário, jornalista, especialista em missões. Deixa eu mostrar eu trouxe aqui. Eu trouxe aqui Olha só, já que a gente está falando de missões, isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um balão, né, pastor? Isso. Nós estamos falando de missões, de batalha espiritual, de desafios missionários. E Paulo, no contexto de Efésios 6, quando ele fala dessa batalha contra principados, mais adiante ele vai pedir oração. Acho que a maior batalha é uma batalha de oração que temos, interceder pelos missionários. Você está vendo um balão que da Coreia do Sul são lançados com texto dos evangelhos para entrar na nação mais fechada do mundo, que é a Coreia do Norte. É balão. Um balão. A gente infla com um gás hélio, joga da fronteira. Sim. Eu estou aqui, Heber, com o Novo Testamento em norte-coreano, que é guardado em partes íntimas. Pessoas que entram e que ganham um Novo Testamento, eles escondem porque não podem utilizar. Isso aqui não foi usado, tá? Pode ficar tranquilo. Nós estamos aqui nos aproximando do DIP também. Me permita desafiar você que é pastor. Dia 31 de maio se comemora o Domingo da Igreja Perseguida no mundo inteiro. Esse trabalho pioneiro do irmão André, de Portas Abertas. Então, conscientize a sua igreja. Há um desafio gigantesco de intercessão. Orar pelas nações, orar pelos povos, interceder pelos missionários para que o Senhor guarde a vida deles em nações que há risco de morte, né? E que a luz do Evangelho possa iluminar todos os homens. Amém.
Muito bem, vamos ver quem é que vai levar o brinde da grade, quem é? Jair Batista da Silva Santos, de lá de Restinga Seca, no Rio Grande do Sul. Parabéns, Jair. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.